Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai conversar hoje sobre narcisistas e pedido de desculpas. Quando a gente entra dentro de um ciclo de abuso narcisista, tá aí uma coisa que é comum em todo mundo que vive essa experiência. Acontece muita coisa pesada, acontece muita coisa difícil, acontece muita coisa traumática e a gente fica esperando durante muito tempo, nessas etapas que vão acontecendo, um pedido de desculpa, como se aquilo fosse fazer as coisas melhorarem. O pedido de desculpa que não vem, ou que vem e a gente se apoia naquilo. Bom, pediu desculpa, agora as coisas vão melhorar e a gente fica acreditando que dessa vez vai ser diferente. Essa mudança, né, que a gente tanto deseja, essa esperança que a gente se agarra, dura, sei lá, 2 dias e aí as coisas voltam a ser como era. E quando a gente entra nisso, a gente tá com tanta... Lógico que no começo não, né? No começo é tudo incrível, é tudo maravilhoso. Mas depois de um tempo a gente tá tão dependente, a gente tá com tanta dor, a gente tá com tanta confusão na cabeça e a gente apostou tanto e a gente vai ficando tão isolado e a gente já não tem mais pra onde voltar, que tudo que resta é acreditar no que é dito. E aí a gente vai encontrando, quando a gente vai vendo e conversando, né, e caindo nesse tipo de conteúdo, a gente vai vendo que pessoas passam por diferentes formas, né, diferentes formas de expressão desse pedido de desculpas. Mas uma coisa existe em comum: narcisistas não se responsabilizam pelas coisas que fazem e invertem as coisas que fazem, projetando nas suas vítimas sentimento de culpa. Isso é inevitável. Se você se relacionou com um narcisista, se você se relacionou com uma narcisista, você vai se sentir culpado, você vai se sentir culpada. É um caminhão de culpa. Você tem certeza absoluta das coisas que estão acontecendo, mas a coisa é feita de um jeito que você se sente culpado. É impressionante, você se sente culpado. Narcisista pode pedir desculpa, né? Não é o que mais normalmente acontece, não é o que mais comumente acontece, mas pode pedir. Mas é de um jeito tão invertido, é de um jeito tão sutil que é feito, que ele não pede desculpa pelo que ele fez. Pede desculpa pela forma que você está se sentindo. Me desculpa por você estar se sentindo desse jeito. E a gente está tão querendo que aquilo acabe, querendo que a dor pare, que a gente acolhe sem perceber que não é uma desculpa genuína pelo que foi feito, é pelo sentimento que eu tô tendo. É como se o meu sentimento tivesse equivocado. O narcisista projeta e a gente acolhe esse pedido de desculpa completamente vazio, completamente raso, como se tivesse alguma coisa errada no meu sentimento. Essa culpa que a gente acolhe o tempo inteiro e esse pano que a gente vai passando como se as coisas fossem melhorar, como se as mudanças fossem possíveis, né? O tempo inteiro a gente vai se apoiando. Não, então passou. E a gente vai se apoiando nesses momentos que vão ficando tão raros, né? Momentos de calma, momentos de felicidade, que vão ficando cada vez mais espaçados. E esses pedidos de desculpas que normalmente não vêm. O narcisista é muito habilidoso em confundir a pessoa que fica esperando muitas coisas sérias que acontecem. E o narcisista, ele desvia o olhar da vítima, ele desvia. Talvez leve ela para passear, fazer alguma outra coisa no lugar, e aí a gente pensa, não foi tão ruim assim, porque depois a gente foi passear e ele me deu uma blusa, sei lá. A coisa, ela fica abafada. Acontece uma coisa ruim, acontece uma coisa importante, acontece uma coisa grave, e ele desvia a tua atenção. Talvez não tenha sido tão ruim assim. O pedido de desculpa genuíno não vem. E quando vem um pedido de desculpa, ele não se sustenta. Porque logo na sequência, o narcisista vem e faz de novo uma coisa ruim. São sempre pedidos vazios, são sempre pedidos que não são genuínos. O narcisista, ele não se conecta, ele sabe o que ele faz, mas ele não se conecta com o sentimento do que é feito. Ele vê o que ele faz, ele sabe o que ele faz, mas ele não se conecta com isso, né? Não tem uma empatia
com o resultado da ação dele. Então tá, você tá se sentindo desse jeito, você quer que eu te peça desculpa? Você quer que eu te peça desculpa? Então eu te peço desculpa, pronto, tá aí, desculpa. A vítima, ela é tão confundida e as coisas são tão invertidas que quando vê, ela tá pedindo desculpa. É como se ela fosse infantil por ela precisar daquilo. É sério que você vai brigar por causa disso? É sério que você viu problema nisso? É sério que você precisa de desculpas? Então a vítima acaba se silenciando, né? Muito. E a gente acaba ficando numa posição de ter que negligenciar coisas que são importantes, porque sabe que se eu for falar, isso vai dar um problema muito grande. Se eu olhar para isso, não, isso daqui eu sei que vai dar problema. Se. Então, cada vez o nível de tolerância vai aumentando para coisas que são verdadeiramente importantes. Narcisista é mestre em fazer com que a gente fique cada vez mais resistente a coisas que são absurdas, né? A gente vai ficando cada vez mais resistente e cada vez menos exigente, cada vez mais tolerante, aguentando cada vez mais o peso de coisas que são absurdas. E coisas que pessoas que olham e que passam aqui por esse canal ou por outros canais que falam sobre o tema não aguentariam nada, absolutamente nada do que pessoas que passam por esse tipo de experiência aguentaram ou aguentam. É muito difícil quando a gente se relaciona com um narcisista, né, esse ser egóico que quer que todas as coisas sejam feitas para ele, para ela, e a gente vai se colocando cada vez mais nessa posição de servidão, sem perceber que a gente vai se anulando, né, e as migalhas que são oferecidas que nunca vão formar um banquete, é tudo que sobra, né? É tudo que resta e a gente começa a se alimentar disso de alguma forma, porque é tudo que resta e é tudo que a gente passa a acreditar que a gente merece. É muito difícil isso. Quando a gente se dá conta que a gente passou a acreditar nisso, que o nosso valor era somente esse, era só isso que a gente merecia, é um impacto muito grande, né? Você pega uma pessoa e você transforma a cabeça dela e você condiciona ela a acreditar que ela não vai ter mais ninguém, que ela não merece mais nada. É um choque realmente muito grande, é uma experiência muito traumática. É óbvio que quando a gente fala, e qualquer pessoa que fale sobre narcisismo, a gente está falando de portador do transtorno de personalidade narcisista e isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso não serve como um diagnóstico. Mas quando uma pessoa entra nisso, né, o nível de adoecimento psíquico, de condicionamento que essa pessoa vai entrando, é tão delicado que ela começa a ter falas que ajudam o abusador, que colaboram com o abusador. E o mais importante de tudo isso é quantas pedidos de desculpas a gente precisa para sair ou permanecer de uma situação. Pedidos de desculpas vazios não significam mudanças, né? Mudanças já são extremamente complexas. E quando uma pessoa entra dentro desse ciclo, ela se apoia de verdade na ideia de que um pedido, de que uma fala de desculpas seria suficiente para apagar todo o dano, para tirar toda a dor, o que não é verdade, não tira a dor, não tira o dano, não tira o erro, e a gente se apoia nisso para permanecer num ambiente de dor, o que não é verdade, não tira, não anula, não apaga. E principalmente, vai continuar acontecendo. Quando a gente entende que mudanças são super difíceis, são super complexas, olha isso, né? Quanto tempo a gente demora para conseguir mudar uma situação, para a gente conseguir sair de um ciclo de abuso. Imagina uma pessoa que não quer mudar, que acredita que é incrível do jeito que é. Por que ela mudaria? Porque a gente quer? Porque a gente quer que ela mude? Isso absolutamente não vai acontecer. Quando você entra dentro de um ciclo de abuso narcisista, é um jogo que a gente não conhece as regras, mas é a gente que encerra essa partida, porque pelo abusador ele vai ficar jogando com várias pessoas ao mesmo tempo, ele vai e volta a hora que ele quiser,
E quando a gente entende que quando a gente adota contato zero, ou pedra cinza para quem não pode sair definitivamente, para quem tem algum tipo de vínculo, e tipo de vínculo, eu falo vínculos sérios, vínculos importantes, que você tem um filho, que você necessariamente você vai ter que continuar tendo um contato com essa pessoa, mas quando você tem posturas que são rígidas, quando você fecha as portas para você poder se desintoxicar, e você não fica mais aceitando essas desculpas que são rasas, que não significam mudanças comportamentais, porque é extremamente difícil você mudar um comportamento, o narcisista ele não vai querer mudar, ele quer que você acredite na mudança dele. E se ele precisar te pedir desculpas, bom, que seja, tá, desculpa, pronto. Mas não significa que vai existir uma mudança, e a questão é, quantos mais pedidos de desculpas, sem sentido algum, sem conexão nenhuma com a realidade, a gente vai continuar ouvindo, né? E permanecendo num lugar onde causa dor. O narcisista vai fazer tudo o que ele puder para drenar a tua energia, para drenar a tua vontade, para drenar a tua alegria, para drenar o teu tempo. Ele não se responsabiliza pelas suas ações. Talvez ele diga que ele nem se lembre de coisas que são extremamente importantes, que você tá ali mostrando prints, coisas extremamente graves, você tá falando, mas aconteceu, tá aqui. Não lembro. Na maior cara de pau. E a dependência emocional, o medo de perder, o medo de passar pela abstinência, medo, talvez faça você permanecer muito tempo numa situação que tá ali escancarada, dizendo, sai disso. Talvez o pedido de desculpas não venha, ou venha dessa forma rasa, falando assim, então, não lembro, mas... Então tá, desculpa se você se sentiu desse jeito. Se você se sentiu desse jeito, não se eu te fiz uma coisa séria e importante. A gente precisa ouvir atentamente. As pessoas dão a letra, as pessoas falam exatamente o que elas pensam. Elas dão a letra, elas dão sinais. Se a gente prestar atenção no discurso, né, quando a gente começa a se afastar um pouco, quando a gente começa a ter um pouco mais de coragem para ouvir exatamente qual é a fala dessa pessoa, o que exatamente ela disse, sem passar por esse decoder, né, que a gente coloca, tentando colocar esse véu, tentando deixar a pessoa mais bonita, tentando deixar essa pessoa mais bacana, porque eu não quero que desfaça essa imagem, eu não quero que craquele essa imagem. O que exatamente essa pessoa me falou? Como foi exatamente esse pedido de desculpas? Ele é frio? Ele é gélido? O que tem por trás disso? Quando a gente presta atenção com quem a gente está lidando, se não existe nenhuma mudança efetiva, uma tentativa, talvez a gente entenda com quem a gente está lidando e há quanto tempo a gente está patinando nisso, resistindo, né? Protelando e perdendo esse tempo precioso nisso que se chama vida, que é o que já está passando aqui, onde a gente poderia estar traçando um caminho aí de recuperação e tendo uma vida muito mais feliz. É óbvio que todo mundo erra, né? Todo mundo, sem exceção, erra. O problema é quando a gente fica passando pano para erros que são absurdos, que são repetitivos, que são inadmissíveis e que drenam o nosso tempo, a nossa energia e, na verdade, a nossa vida. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no